Este domingo, 19 de setembro, será o centenário do educador, filósofo e escritor Paulo Freire. Uma referência nacional e internacional na chamada pedagogia popular, em que a realidade social do indivíduo é a porta de entrada para o mundo da escrita e da leitura. Foi num canavial com lavradores e não numa escola tradicional que as ideias de Paulo Freire foram colocadas à prova pela primeira vez. Para alfabetizar, em vez de cartilhas que usavam fonemas parecidos, como vovô viu a uva, um grupo de 300 adultos aprendeu a escrever primeiro palavras do dia a dia deles, como enxada, lavoura, tijolo. Com 40 horas de aula, todos já conseguiam ler e escrever. Paulo Freire ele trabalha numa perspectiva em que a realidade alimenta o processo pedagógico, e a realidade tanto do educador como também do educando. Paulo Freire também defendia o diálogo como forma de ensino, sem que o professor tivesse que ser protagonista na sala de aula. Ensiná-las a ler e escrever como uma forma delas lutarem por seus direitos, elas saberem que têm direitos e lutarem por eles. Ensinar as pessoas a terem as próprias ideias sobre tudo desagradou a ditadura militar que governava o Brasil na década de 1960. Paulo Freire foi exilado por pregar a liberdade de pensar. O meu gosto é que nós todos, brasileiras e brasileiros, meninos, meninas, velhos, maduros, que nós todos tomemos um tal gosto pela liberdade, um tal gosto pela presença no mundo, pela pergunta, pela criatividade, pela ação, pela denúncia, pelo anúncio, que jamais seja possível, no Brasil, a gente voltar àquela experiência do pesado silêncio sobre nós. Mas ninguém nunca calou Paulo Freire, patrono da educação no Brasil. Ele é até hoje o educador mais citado e homenageado fora do país. E seu jeito de respeitar os saberes de cada pessoa ainda move o mundo da educação em muitos lugares. Hoje, quando uma escola rompe aquele formato tradicional da sala de aula e coloca os alunos numa roda para discutir um assunto, isso é Paulo Freire. Quando a gente diminui a voz do professor como uma voz que sempre tem o que dizer e que ouve pouco, e aumenta a voz da escuta do professor para observar as ideias dos alunos e dialogar com essas ideias, isso é Paulo Freire na contemporaneidade. Há uma feliz coincidência em que a celebração do centenário de Paulo Freire se dê num momento tão difícil da vida do país, pois nesse momento nós estamos vivendo o fortalecimento de movimentos sociais que estão ganhando visibilidade, e eu acho que a escola, com inspiração freiriana, tem uma contribuição importantíssima a dar nesse sentido. Mãe de 3 filhos educados pelas ideias freirianas, Ana desmente a crença preconceituosa de que ensinar com liberdade pode doutrinar. Os 3 foram submetidos, entre aspas, ao mesmo conteúdo, ao mesmo pacote de informações. E ainda assim, eu tenho 3 pessoas que são absurdamente diferentes na maneira, às vezes, como eles veem as coisas, nas opiniões sobre os fatos que acontecem no mundo. Pensando nisso, se ainda estivesse aqui, o que será que Paulo Freire diria sobre o Brasil de hoje? Provavelmente ele diria que o processo de emancipação, o processo de libertação é mesmo demorado, ele se choca com essas resistências dos beneficiados pela opressão, e que essa não é uma razão para a gente desistir. A gente tem que continuar lutando.